Graça e paz, bom dia! Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Pastor Juan Cruz, bom dia, paz. Bom dia, graça e paz, pastores, você que nos acompanha nesse momento. Quero lembrar que se quer ser edificado novamente, rever algumas ministrações, corre lá no nosso canal do YouTube, se inscreva e tenha acesso a todo o material. Tenho certeza que vai ser um bom tempo de reflexão, tá? @Semeando Família. Pastor Márcio Bretas, bom dia. Bom dia, pastor Cristiano, pastor Um Juan, quilo e meio. queridos que nos acompanham aí, que Deus te abençoe. Ezequiel, no capítulo 28, fala algo interessante aqui, e eu quero deixar um pensamento. Quando Lúcifer, ele vira o diabo, ele não perde de si a sabedoria. Lúcifer, esse querubim ungido, classe única, aferidor de medidas, na ISO 2000, é com ele, lá, o ISO era com ele, pau, carimbo, a partir dele, né, houve uma aferição de anjos ali, isso é interessantíssimo. E diz o texto aqui em Ezequiel 28, que quando ele vira o diabo, ele não perde a sabedoria. A maioria das pessoas que a gente conhece, os pensadores, né, seja de qualquer nível de religião, não importa, você vê que não há uma situação de perda de sabedoria. Mas o que acontece é que está no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Aqui o que houve foi uma corrupção, a mente dele se corrompe, e a partir daí ele vira o diabo. Nós precisamos prestar atenção. Estava vendo a reportagem, houve um assalto, esqueci qual foi a cidade, e levaram mais de 100 milhões, né, de dois bancos ali. E os ladrões, para poderem se desviar da polícia, foram lançando dinheiro, né, pelo caminho para que os pedestres foram buscar. Aí vem um testemunho de um rapaz que acha R$200 mil na porta da casa dele, né, e ele devolve o dinheiro e fizeram uma entrevista com ele, Jornal Hoje, Hora 1. E ele diz assim, como cristão, mesmo desempregado, mesmo com dificuldade, fiz com alegria no meu coração. Tem muita gente hoje dentro da igreja, seja pastor, apóstolo, bispo, vice-querubim ungido, né, que tem permitido que a sua sabedoria se corrompa. E por conta disso a gente paga o preço, pastor. Pelo simples fato de que se o anjo caiu do céu e ele não perdeu a sabedoria nem as suas funções, ele aferia anjo, agora ele afere pessoas. É por aí. Você entendeu? Ué, continua, a profissão continua. Só que antes ele aferia anjos, agora ele afere gente, né? Ele estabelece medidas e padrão para pessoas. O fato da gente olhar a corrupção, né? E a estratégia, na verdade, ele hoje corrompeu e converteu tudo aquilo que era para um esplendor de glória para um esplendor de desgraça, né? Ele decidiu andar na contramão. E se a gente não tiver esse entendimento e deixar alguns níveis de corrupção entrar, a gente também começa a exercer uma força contrária. E força contrária, sabe, aquilo que é a força, está claro, você não percebe, mas foi impresso, por essa característica diabólica. Entende? E é muito simples, porque se a corrupção entra, já era. O que é corromper? É quando você adultera, quando você mistura, quando você abala, você tira e coloca, você faz essa corrupção, né? Você corrompe, você vai ali e fragmenta, abala, e a partir dali você faz alguns enxertos para tapar e você perdeu, descaracterizou. Isso que às vezes, infelizmente, se torna uma realidade nas nossas vidas se não tivermos cuidado. Pastor Márcio, hoje a gente vê uma classe assim, de pensadores inteligentes, seja nas mídias sociais, seja nas igrejas, onde for a gente vê. Mas a sutilidade é algo que o senhor fala muito, né? Que eu acho que é o dom que a maioria de nós precisamos ter, é o discernimento de espírito.
para que a gente possa ouvir aquilo que talvez para nós desperte uma atenção, mas tem muita balela, né, sendo ministrada hoje, que nada tem a ver com a palavra, que nada traz de libertação. Quando a gente lê aqui o texto em Judas, em 5, diz assim, ó, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, só para lembrar, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, mesmo tendo libertado, ele destrói. O que a gente entende hoje é que tem muita gente que pensa bem e, de repente, tenta, de uma certa forma, trazer a palavra para aquilo que em si cabe, ou que cabe para a sua igreja, para a sua denominação, mas eu vejo que a expressão, a palavra de Deus, ela é eterna, meu irmão. Divide algumas coisas dentro de juntas e medulas, penetra no profundo, não tem como. E tem muita gente que está corrompendo a sabedoria. Não está sendo burro, mas está corrompendo. A gente... Aí você vê uma gama de intelectuais aí, né, tentando corromper ou perverter, né, aquilo que é o ensinamento da verdade, que é a palavra de Deus. Os caras são inteligentes, sábios, mas com essa sabedoria corrompida, né? Aí se perde, cara. Você vê, às vezes a gente vê uma engenhosidade nos caras que cria uma situação para roubar, para enganar, né? Para fazer algo ruim, mas o cara sábio, inteligente para realizar aquilo ali. O senhor falou de um assalto, aquele que teve lá do Banco Central, lá, acho que foi em Fortaleza, não sei. Os caras fizeram um túnel, cara, coisa de engenheiro mesmo, negócio muito top. Então os caras sábios, inteligentes, são cultos, muita coisa, mas usam para o lado ruim, corromperam. Aí o senhor falando, eu lembrei daquela passagem do outro dia, da sabedoria, né? Mas com ou sem o discernimento. Aí a gente lembrou de Salomão, quando aquelas duas prostitutas vieram. Né? Não, é o meu filho, esse é meu, ela matou, aquela coisa. Não, traz uma espada aí. E bota o menino deitado ali na frente dele. E quando Salomão vai dividir a criança no meio, a mãe fala, não faça isso, não mate o menino, pode entregar a ela. Então a mãe preferiu perder o menino, né, do que vê-lo morto. Aí Salomão, peraí, pode pegar a criança e entregar essa, porque é ela que é a mãe. Então, discernimento. Então não adianta ter só a sabedoria, porque uma hora ela pode se corromper, pastor. E às vezes, cara, a sabedoria, na realidade, sem o discernimento e sem aquilo que é o temor da palavra de Deus, a pessoa, ela acha, talvez, né, que ela pode fazer tudo e nunca vai ser descoberta. É o que acontece no meio político, no meio empresarial, né, pessoas fazendo coisas achando que nunca vai ser descoberto. Aí a gente tem visto o resultado aí nas mídias aí, sociais, na televisão, que tem acontecido com essa turma toda que é inteligente, né, que são sábias, mas não tem discernimento, não tem temor de Deus. Aí se corromperam, meu irmão. Acabou. A sabedoria está disponível para todos, independente da sua religião, do seu credo. Mas, sabe, para o cristão é uma obrigação. Só que associada a esse discernimento. Porque senão ela se torna uma sabedoria tola. Se torna uma sabedoria, sabe? Que muitas vezes entra até uma soberba. Soberba, sabe? Termina nele. E tudo que termina nele não provém de Deus. O diabo não quis ser algo ruim. A intenção de Lúcifer foi, eu quero ser melhor do que Deus. Eu não quis ser ruim, eu quero ser ruim, eu quero ser mal. Eu quero ser melhor. Hoje, na igreja evangélica brasileira, uma demanda de gente, meu irmão, quer ser melhor que Jesus. Falando de corrupção, e a gente falou no programa anterior sobre influência. E aí o texto de Coríntios, né? Acho que é 15:33, se eu não me engano, primeira carta de Coríntios, 15:33. Isso mesmo. Diz assim, ó, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, na verdade, sabe, você pega algo bom e às vezes por estar perto, sabe, por estar junto de outras coisas, você acaba deteriorando, corrompendo. Então, acho que a gente volta um pouco no programa anterior acerca daquilo que é influência. A influência também colabora para a corrupção. Então, se a gente não analisar com quem a gente convive,
Vamos lembrar daquele texto de Esther. Mordecai vira e fala assim, Esther, você precisa fazer alguma coisa. Não, mas eu não posso fazer, porque eu não fui convidada. E ela fala assim, talvez foi para isso. Analisa aí se não foi para isso que o Senhor te colocou aí. Então, ou seja, também existem influências boas. Só que a influência boa não é para nos influenciar a fazer o que a gente quer. Mordecai não concordou com Esther, mas a promoveu para o propósito, a impulsionou para o propósito. Né? Mesmo que naquele momento ela tivesse que tomar uma decisão, ela teve que comparecer diante do rei sem ser convidada. Então ele poderia produzir uma influência para corromper. Nada, você está no palácio, aproveita, dá um jeitinho de manobrar. Não, ela me influenciou para ela não se corromper e fazer o que tinha que ser feito. Deixa eu pegar um pensamento teu, né? Que quando a pessoa ela desperta em nós desconfiança, a gente já fica... A maioria de nós já estamos com o pé atrás, né? Mas quando a gente pega uma pessoa eloquente, sabe, inteligente, articuladora, a gente às vezes abre uma guarda. E tem aquela pessoa que te induz, né? Ela consegue te induzir. E você usou uma palavra interessante, você falou de um estupro, né? Através da palavra. As pessoas, quando são atingidas de alguma forma por alguém que discerne, né, de um certo intelecto, mas consegue persuadir para aquilo que de si favorece. Na verdade, a pessoa abusa. São alguns tipos de abusos emocionais, e aí, vulgarmente ou popularmente, essa palavra tão forte, é mencionada como estupro, né? E aí ontem eu vi uma reportagem sobre um rapaz que foi preso depois de uma investigação por ter estuprado uma menina. Porém, ele estava em Belém e ela em São Paulo. E ele foi enquadrado na lei do estupro. Por quê? Ele aliciou ela a mandar uma foto íntima, ela mandou, e depois ele ficou, sabe, induzindo, persuadindo ela e tal. Quando fizeram a investigação, ele foi enquadrado no crime de estupro, porque ele provocou esse abalo emocional na vítima, tal como se tivesse ido às vias de fato. Entendeu? O pastor estava falando aqui, rapaz, eu estava lembrando, você imagina o diabo na serpente e da forma que ele falou com Eva, pastor. Cara, articulado, meu irmão. A voz aveludada, né? Não, que isso, filho. Não é assim não. Se você comer, os seus olhos comprovando vão se por abrir. fatos. Pois Não é uma fala E solta. usando a palavra. Usando a palavra. Usando a palavra. Vai ser bom. O diabo, para corromper o cristão, ele não usa alguma coisa de fora, na palavra. Então, às vezes, as pessoas criticam, né, quando a gente está ensinando o crente, né, de uma certa forma, mas é porque é na palavra que é a corrupção. Continua. É verdade. E aí, e é dessa forma que ele se apresenta até hoje. O próprio rapaz aí se apresentou a moça como? Algo, né? E aí iludiu, enganou. E o cara, se for pegar, o cara é sábio, né? Sim. Usando a sabedoria corrompida para o lado do mal, influenciada pelo diabo. Na igreja É isso aí. Na igreja tem um monte, e não só de membros cristãos, mas liderança, muita coisa, entendeu? E aí vale lembrar, por que na igreja tem um monte? Porque a igreja é o lugar onde o Senhor, né, instituiu e falou que chamaria de casa de oração. Então, não é porque igreja é lugar desse tipo de pessoa, mas é o lugar onde Deus está fazendo essa grande transformação. Então, vai entrar, vai haver. Por que o cupino fica lá no mato? Pastor Juan, ele vai lá para casa do indivíduo. olha Por só, quê? cara, Saul, Entendeu? Então, coisas ruins não Ó, vai para lugares ruins. Coisas Saul, ruins vai procurar lugares presta atenção, bons Saul para torná-los ruins. Saul não estava num lugar bom, Deus não tinha colocado ele num lugar bom, mas ele foi procurar a resposta num lugar ruim, cara. Saul era rei, estava na frente do povo de Deus, mas ouvindo o diabo. E hoje não tem sido diferente não, tá? Tem gente na igreja, na frente do povo de Deus, se dizendo de Deus, mas ouvindo o diabo. Vamos chegar ao final, não tem jeito, a gente vai ter que parar por aqui. Que Deus te abençoe, né? E a gente está vivendo aí um tempo no país, o assunto talvez da hora, e tem sido nos últimos 2 anos, é corrupção. E infelizmente não é uma realidade só política, nem econômica, mas é uma realidade de corrupção também moral. Então, que nós, como Igreja do Senhor, Corpo de Cristo, sejamos o remédio
para esse tempo, em nome de Jesus. Moral e espiritual, né? Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelo carinho, pela audiência, a paz do Senhor.